Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse-lhe: Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, dizendo-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o deixou o demônio, e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no primeiro domingo da Quaresma, é quando realmente começa de maneira mais intensa o tempo quaresmal, que teve um início justamente na quarta-feira de cinzas. Amanhã é dia ferial, com memória dos 40 santos mártires de Sebasti. Igualmente na terça-feira, dia 11 de março. Dia 12 é a quarta-feira das têmporas da Quaresma, com memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor. Quinta-feira é ferial também. Sexta-feira é a sexta-feira das têmporas da Quaresma. Sábado das têmporas. O próximo domingo será o segundo domingo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos a Quaresma e a primeira coisa que a Santa Igreja quer nos lembrar é justamente essa prova que Nosso Senhor passou, que foi agora há pouco descrito no Evangelho segundo Mateus, que foram as tentações de Nosso Senhor. Nosso Senhor tinha acabado de ser batizado por o batismo de São João. E justamente era como se fosse o início da sua missão. Ele ia começar a sua missão pública após 30 anos de vida escondida. Ele ia finalmente começar esse drama impressionante desses 3 anos que iam acabar justamente com a cruz, mas depois com a ressurreição gloriosa. Então, para se preparar justamente para isso, ele passou por uma prova. E que prova? Porque, segundo toda a verossimilhança, foi o próprio Lúcifer que se encarregou de tentar aquele homem que ele via como uma pessoa de grandes dons, extraordinários dons, mas não tinha certeza se era o próprio Deus. Ficava na dúvida se ele seria realmente o Messias. Tinha dúvidas e queria, por isso, provar. Alguns se escandalizam que Nosso Senhor tenha justamente se deixado tomar pelo demônio, pelo próprio Lúcifer, e levado a Jerusalém, o pináculo do templo, levado a um alto monte ou coisa parecida. Na verdade, o que explica tudo isso é, como diz São Gregório Magno, que tem uns sermões a respeito disso,
são as primeiras palavras desse evangelho. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que conduziu nosso Senhor para aquele lugar. E, portanto, todas aquelas permissões, quer dizer, deixar o espírito das trevas, o principal deles, o que comandou a revolta, tomar Jesus Cristo e tomar o Filho de Deus. Só que o demônio não sabia ainda que nosso Senhor era realmente o Filho de Deus, que era Deus e homem verdadeiro, não sabia exatamente. Então, estava dentro dos planos de Deus permitir aquilo para que o demônio fosse derrotado e continuasse nas suas dúvidas a respeito do Filho de Deus. Nosso Senhor foi tentado, certamente parece, no chamado Monte da Quarentena, Jebel Carantal, a quase 500 metros de altitude, em cima do Mar Morto, lá na Palestina. Nosso Senhor tinha se preparado com 40 dias de jejum total. Um jejum realmente sobrenatural. E depois ele teve fome, como um ser humano, que era também, teve fome. E assim começou a tentação. Nesse episódio, e justamente alguns se escandalizaram na história da igreja, quer dizer, nosso Senhor ser tentado, é preciso ver a finalidade disto. Por que nosso Senhor foi tentado? São Paulo diz na Epístola aos Hebreus que nosso Senhor foi tentado para que pudesse se compadecer de nós. É uma maneira de falar, porque nosso Senhor, como Deus, sempre se compadece de nós. Porém, a utilidade era nossa. Por quê? Porque nós temos sempre a tendência, fruto da nossa incapacidade, porque nossa vista para as coisas sobrenaturais é como a vista do morcego. O morcego só enxerga bem de noite. De manhã ele não enxerga. Se soltarem um morcego por aqui, ele vai sair doido, se batendo, completamente desorientado, e um passarinho vai sair, vai começar a bater nele, ele vai sair completamente perdido. Mas se for de noite, a coisa vai ser diferente. É o passarinho que vai apanhar. Ou pelo menos ele vai sair muito bem. Mas quando chega de manhã, ele não aguenta nada, ele se desorienta completamente. Por quê? Porque ele é cego? Não. Tanto ele não é cego que ele enxerga muito bem durante a noite. Mas a vista dele é uma vista que não aguenta a luz. Assim também nós enxergamos esta luz aqui, que é, digamos assim, o segundo grau. Nós não enxergamos meio no escuro, estamos acima dos morcegos, mas estamos bem abaixo das coisas sobrenaturais. Nossa vista para essas coisas sobrenaturais é como justamente a vista do morcego para a claridade. Ela não enxerga. Então, nós não conseguimos enxergar, sobretudo, as coisas de Deus. Mais ainda, o próprio Deus, evidentemente. Além disso, não é só a nossa incapacidade, mas o nosso egoísmo. Nós não queremos entender as coisas de Deus. Nós não queremos, bendito, foi isso. Nós não queremos, há algo de voluntário nisso. Algo de voluntário. Por quê? Porque nós queremos manter nosso Senhor distante de nós, para que nós possamos viver nossa vida em paz. Nós sabemos muito bem que quando se começa a pensar em Deus, se começa a pensar nas nossas obrigações diante de Deus. Então, justamente, nós não enxergamos ou não queremos enxergar esta capacidade imensa de Deus de se compadecer das nossas fraquezas. E para isso, então, nosso Senhor, Deus permitiu que o seu próprio Filho, embora perfeito, se submetesse a essas tentações, para mostrar para o ser humano, olha, o meu filho unigênito sofreu tentações. E, portanto, ele
é capaz de se compadecer das suas. Ele não precisava ser tentado para se compadecer das nossas fraquezas, mas para a nossa utilidade, para o nosso conhecimento, para que nós tivéssemos uma ilustração muito clara dessa compaixão de nosso Senhor, nós podemos agora lembrar, quando nós tivermos qualquer tentação, qualquer dificuldade, nós podemos lembrar, até nosso Senhor passou por tentações. E justamente foi a grande tentação, porque foi o próprio demônio, e o maior dos demônios, Lúcifer, que propôs a nosso Senhor 3 coisas. A primeira delas, como eu disse, nosso Senhor estava com fome por causa do jejum de 40 dias, e o demônio propôs que ele transformasse pedras em pães. E sempre com essa pergunta: se és o Filho de Deus. Ele queria provar, queria descobrir coisas de Jesus. Ele via aquele homem, ele via que era um homem fora do comum, extraordinário, não sabia se era o próprio Deus, se era o que era o Messias, o que era. Ele queria saber, e por isso ele fazia essas armadilhas. O demônio é muito astuto. Se diz que é um psicólogo com milhares de anos de experiência. Então, ele ofereceu justamente a possibilidade, já que ele via que aquele homem fazia milagres, bom, está com fome? Faça um milagre. O motivo justamente era insinuar a gula em Nosso Senhor. Mas, debaixo dessa gula, justamente, Nosso Senhor seria levado a fazer um milagre sem necessidade. Mais ainda, fora dos planos de Deus, já que Deus tinha um plano para Nosso Senhor, e Nosso Senhor sabia que ele devia jejuar 40 dias, comeria depois, etc, etc. Não era dessa maneira, fazendo milagres desnecessários para a sua própria utilidade, de uma maneira um tanto infantil, como um super-herói desses aí que passam aí na televisão, que tem poderes e faz o que ele quer para ele próprio, para o egoísmo dele, ou coisa parecida. Não. Nosso Senhor fazia milagres justamente para a nossa utilidade, para a nossa conversão, para que nós pudéssemos, através daqueles prodígios, enxergar as coisas de Deus, por assim dizer, e assim nos apegarmos a ela e nos desapegarmos às coisas do mundo. O objetivo principal era a conversão. Então, Nosso Senhor não ia fazer isso de maneira nenhuma. E o que é que Nosso Senhor invoca na sua resposta? Nosso Senhor cita a Escritura. Está escrito: nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A vontade de Deus é o padrão para ele. É a regra de vida de Nosso Senhor. Ele contrapõe a tentação do demônio à palavra de Nosso Senhor. Então o que o demônio faz? Vejam só a esperteza. A segunda tentação, já que ele tem uma resistência a essas coisas mais materiais, no caso a fome, então foi tentar com uma coisa mais espiritual. Mas um espiritual mais, digamos assim, mais baixo. Justamente o espiritual mais ridículo que nós temos em nós, a tentação espiritual mais ridícula que nós temos em nós é a da vaidade. É procurar ser bem visto, é procurar que os outros vejam nossas qualidades, é procurar aparecer. É típico do ser humano, é algo bem pequeno, mostra a pequenez dele, né? Então o demônio tentou fazer uma dessas, mas só que era uma coisa mais impressionante, né? Queria que Nosso Senhor levou Nosso Senhor à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te aqui debaixo. Justamente para fazer uma manifestação impressionante do seu poder, da sua messianidade. Já pensou? É bem alto lá, o pináculo do templo.
Então, Nosso Senhor daria um pulo ali, não teria nada. E, detalhe importantíssimo, o que é que Nosso Senhor respondeu na primeira tentação? Respondeu citando a Escritura. O demônio contra-atacou citando a Escritura. Por quê? Como diz o demônio diz o seguinte: se és o Filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito. Nosso Senhor não tinha dito? Está escrito. Ele também diz, está escrito. Está na Bíblia. Isso não lembra aí? Não lembra os senhores o que fazem por aí os protestantes? Está na Bíblia. Eles dizem isso o tempo todo. Também o demônio diz aqui, porque está escrito: aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão, para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E o que é que Nosso Senhor contrapõe? Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Justamente, não se pode tomar só um pedacinho da Bíblia e se interpretar tudo por isso, mas se deve justamente comparar as diversas citações. E Nosso Senhor deu poder ao magistério, que justamente faz isso e que com autoridade indica o sentido das Sagradas Escrituras. E Nosso Senhor aqui, com autoridade, citou: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque, na verdade, nessa vaidade havia justamente uma tentação a Deus, quer dizer, querer que Deus socorresse a alguém que se põe numa situação de perigo sem necessidade. É o que muitas vezes os homens fazem na sua miséria, se metendo em situações de ocasião de pecado, sobretudo ocasiões próximas de pecado, e depois querendo que Deus socorra-os para que eles não caiam. Ora, eles se colocaram voluntariamente naquela situação? Então, é tentar a Deus se colocar nessas situações. Nosso Senhor nos ensina aqui a prudência. A prudência e justamente o temor de Deus para não tentá-lo. Depois veio a última tentação, que foi a mais violenta. Porque aí o demônio justamente fez o desafio final. Ele viu que ele estava perdendo o terreno e levou Nosso Senhor para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, dizendo-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então era isso. A última tentação era o poder, o motivo era o poder e o domínio. Uma tentação mais profunda, porque essa não era mais tanto a vaidade das coisas fúteis, mas era uma soberba mais profunda, aquela vontade de dominar, típica das almas mais, em geral, mais fortes, porém muito egoístas, soberbas. Então querem dominar. O demônio então ofereceu isso, mas o preço era justamente se submeter ao demônio. Contaram-me uma vez um caso, um ex-presidente sul-americano contou esse caso, que ele estava numa reunião e um outro presidente contou a ele, também presidente sul-americano, já tem anos isso, que esse presidente foi acordado no meio da noite, foi levado lá para uma reunião maçônica. E havia justamente um lá no meio, sentado no trono, que era o chefão lá, e que justamente ele tinha que se submeter àquele chefão ali. Ele, o presidente da República, tinha que se submeter àquele chefão ali. É uma pequena ilustração do que nós não sabemos direito, porque essas coisas se passam em geral de maneira secreta, semi-secreta. Nós não podemos imaginar quantos chefes nesse mundo perdido fazem o que Nosso Senhor não fez. Ou seja, se prostram diante do demônio e adoram. Reconhecem a usurpação que ele fez. Por quê? Porque, claro, o demônio não tem nenhum poder real
digamos, legítimo sobre esses reinos da terra. Mas ele tem um poder, ele é um senhor, não dos reinos, mas dos vícios. E esses vícios, muitas vezes, levam ao domínio dos reinos, dos países, etc. Basta ver o vício de roubar, de se corromper. O demônio é o senhor desse vício, é claro. E quem é que vai negar que os estados de hoje, todos os países de hoje, todos ou quase todos, estão realmente sob o poder da corrupção? Corruptos dominam corruptos. E o povo consente a corrupção, se corrompendo também. E com isso o demônio domina, claro. Então o demônio apresenta isso. Ó, você quer, como se ele dissesse, quer entrar no esquema? Eu lhe dou um domínio completo. É um domínio muito maior. Não seria só um domínio, algo assim, de um país, não. Era um domínio total, que ele dizia, claro. Mas a condição era essa. Que adorasse ao demônio. Imagine. Então nosso Senhor resolveu acabar com aquela comédia, porque para ele era uma comédia. O demônio não tinha nenhum poder sobre ele, olha. E resolveu tirar a máscara. Justamente nas comédias se usam aquelas máscaras, né? Então ele resolveu arrancar a máscara. E resolveu logo dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito, novamente a escritura, interpretada de uma maneira divina: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E foi com isso que o demônio deixou. Note bem, depois que nosso Senhor disse isso, o demônio o deixou. Então, para que o demônio nos deixe, pare de possuir nossa alma pelo pecado, pare de nos atormentar com tentações, etc., sofrimentos, a resposta, a chave para isso é justamente Deus ser o primeiro a ser servido. Só a Ele servirás. A adoração a Deus e o consequente serviço. Porque se uma adoração não é seguida do serviço, a adoração é fraca, é superficial, é da boca para fora. Ela só pode ser verdadeira se houver um serviço. E o serviço tem que ser como a adoração. A adoração é total, o serviço deve ser também total. Então, é servindo a nosso Senhor, é vivendo segundo a sua lei, é evitando o pecado que nós estaremos justamente livres da ação do demônio, de todas as ações do demônio. Quanto mais nós nos livrarmos desse apego ao pecado, mais nós seremos livres e conheceremos a verdade. Então, termina, o demônio deixou e os anjos se aproximaram e serviram a nosso Senhor. Também a nós, se nós formos fiéis, resistimos às tentações, também nosso Senhor nos ajudará, não negará sua ajuda, enviará seus anjos para nos proteger, para nos servir. A vida de um fiel católico é uma vida em que há combate, em que há sofrimento, em que há dificuldade, mas em que há compensações superabundantes que começam já nessa terra. Agora, não na medida ou no modo que nós queremos, mas na medida e no modo que o bom Deus quer. Então, se nós amamos a Deus, nós aceitamos essa medida e esse modo. E é essa justamente a felicidade relativa que é possível aqui nesse mundo. A felicidade daqueles que amam a nosso Senhor, que o servem de maneira completa, que o adoram e que rejeitam, portanto, as tentações do demônio. Então, nesse início de Quaresma, peçamos a nosso Senhor que aumente o nosso fervor para que nós possamos realmente tomar a peito com muita seriedade as resoluções para essa Quaresma e que tudo haja um princípio que ilumine tudo. Deus, o primeiro serviço. E, em consequência disso, a resistência a tudo que ofende a nosso Senhor, a tudo que é pecado, a tudo que não agrada e que
A vontade de Deus não quer. Nosso Senhor não quer, é o suficiente. Porque se eu sirvo a Deus, eu não o ofendo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.